Todos. Bem, hoje eu venho trazer-vos a minha jornada como alcancei o meu poder pessoal. Vou trazer resumidamente, porque tem muitos passos, de forma a que também possa vos inspirar a encontrarem o vosso próprio poder pessoal. Okay? Para quem não sabe, eu já estive a viver na rua, ok, durante 6 meses. Nessa altura eu já estava nessa jornada da busca do meu poder pessoal, porque foi no momento em que eu tinha regressado, tinha saído da casa da minha avó e estava a viver sozinha pela primeira vez, sem um amparo familiar, sem amparo financeiro de mais ninguém. E pronto, acabei por tomar uma decisão precipitada que me levou a não ter como pagar a minha renda e acabei por ir viver na rua. E quando eu fui viver na rua, inicialmente as pessoas foram espetaculares, tipo, chegaram ao pé de mim, não me faltava comida, não me faltava nada em termos de alimentação. Havia sempre pessoas que vinham abordar, perguntavam se eu precisava de comida, etc. Mas depois houve uma altura em que algo mudou, algo ficou estranho. Eu estava a ser ajudada, inicialmente eu fui abordada por uma pessoa, porque eu estava a deambular, e a dormir perto do Oceanário de Lisboa, com as minhas coisas todas atrás, ainda tinha bastante coisas e outras coisas eu tive de descartar porque não dava para levar tudo, para carregar tudo comigo, não é? Durante a minha estadia na rua. E ainda tinha assim uma grande mala e sacos comigo das coisas que eu tinha acumulado ao longo dos anos. E entretanto a gerente do Oceanário, na altura, veio perguntar se eu precisava de ajuda, se precisava de comida, chegou-me a comprar também cosméticos, porque eu sempre que pedia, eu não pedia diretamente às pessoas, sempre pedia a Deus. Pedia a Deus, Deus, por favor, ajude-me, eu preciso de comer, eu preciso disto, e por favor, ajude-me. Mas sempre confiei que Deus iria sempre me dar aquilo que era necessário. E ela veio ter comigo depois de alguns funcionários lá do café terem vindo oferecer-me também comida. E eu fiquei extremamente feliz, fiquei extremamente agradecida e demonstrei essa mesma gratidão a essas pessoas. E entretanto, essa gerente também me disse que se eu quisesse carregar o telemóvel, assim, na parte da segurança, que eu podia lá ir. Então eu fiquei muito agradecida porque realmente era essencial para mim ter bateria no telemóvel, até porque eu, mesmo quando estava na rua, estava a fazer vídeos para as minhas páginas, ok? Na altura eu tinha o Luzi Ribeiro 85, mais tarde criei esta página, Weekend Susana, tem aqui alguns vídeos e que vocês agora estão a acompanhar. Portanto, mesmo na rua, e também tenho outra página que é o Luzi Star Seed, que é a parte mais artística, ok? Mesmo na rua eu não desisti de publicar vídeos, eu não desisti de continuar a apostar no meu sonho, a apostar naquilo que eu realmente queria fazer. Então, eu fui, uma das pessoas que trabalhava lá no café, ela virou-se para mim, abordou-me e disse assim, olha, se quiser eu arranjo um emprego nas limpezas, porque pronto, posso falar com a chefe que eu conheço e tal. E eu olhei para ela e pensei assim, o primeiro pensamento que me veio é, onde é que eu vou guardar as minhas coisas? Eu até podia aceitar o emprego, porque não tenho problemas em trabalhar na limpeza, até que já o fiz. Mas onde é que eu vou guardar as minhas coisas? Mas eu não verbalizei isso. Eu disse assim, olha, eu vou pensar, ok, e depois digo-lhe uma coisa. E nisto fui para o spot onde eu gostava de estar e tal, e pensei nisso e pensei, mas onde é que eu vou deixar as coisas? E comecei a pensar, né, o que é que eu iria fazer para poder, né, aceitar essa proposta. Eu perguntei a Deus, tipo, o que é que eu havia de fazer?
que seria viável, deveria aceitar aquilo, não deveria aceitar, como é que eu ia lidar com isso. E a minha intuição começou a dizer não. Não faças, não digas nada, confia. E eu, ok, fiz que confia, ok. Claro que isto para mim era muito estranho, não é? Tipo, confiar numa coisa que eu não estou a ver, não é? Foi mesmo uma das maiores provas e testes de fé que eu alguma vez tive. Foi quando eu estive a viver na rua. E de repente percebi que eles deixaram de me ajudar. A gerente que me disse que iria ajudar deixou de me ajudar também. Entretanto, eu fui ter com uma pessoa que tinha dito que caso eu precisasse de comida, para falar com essa pessoa, fui lá. Ele disse-me que não queria. Tipo, pensei, mas tinhas-me dito que irias me ajudar. E tipo, sabe, de um momento para o outro parece que todas as portas fecharam e eu não estava a entender porquê. E entretanto, eu fui sentar-me lá na parte do jardim e pensei assim, porquê que isto está a acontecer? Porque eu sei que nada acontece por acaso. Se eu estava a ter aquele gatilho e se aquela situação estava a acontecer, ela tinha um propósito e eu tinha que perceber porquê. Foi então que eu entendi que eu tinha crenças de não merecimento, ou seja, eu não me valorizava. E a partir do momento em que eu percebi que eu não me valorizava, logo eu estava a espelhar essa não valorização na minha realidade. Como? Através daquela situação em que eu estava, quer dizer, é o ponto social mais baixo, não é? É quando estás sem abrigo, sem casa, sem... E para além disso, eu estava literalmente a fazer com que as pessoas, tipo, me descartassem. E eu pensei, mas eu não sou descartável. Tipo de género, eu não sou descartável. E então, conforme eu fiz essa reflexão e comecei então a pedir ajuda e a reprogramar aquela crença de que eu não era valorizada, eu disse, a partir de hoje eu vou ser sim valorizada. Eu mereço ser valorizada. Eu mereço ser valorizada. E foi algo que eu comecei a trabalhar no meu interior, foi essa questão do merecer ser valorizado. Independentemente da minha situação, da situação em que eu estava, eu decidi que eu merecia sim ser valorizado. E a partir desse momento, algo aconteceu. Literalmente a minha realidade começou a ter algumas mudanças visíveis, ok? A primeira mudança foi, eu estava sem comer durante esse dia, não tinha dinheiro para comer e passei por um rapaz que trabalhava também num restaurante, ou seja, pertence ao Oceanário, e ele tinha trazido de casa uma sandes de propósito para mim, ou seja, ele deu só o trabalho de trazer uma sandes para mim. E isso para mim tipo, foi um gesto que, embora possa parecer pequeno, para mim tem muito valor. Primeiro porque ele lembrou-se de mim, deu só o trabalho de fazer uma sandes e trouxe para o trabalho, para me dar. E para mim senti nesse momento, sim, eu fui valorizada, então senti-me muito bem com aquele gesto. Mais tarde, a pessoa que me tinha dito que não, ok, que não ia me dar comida, não sei o quê, afinal acabou por trazer comida, depois de me ter humilhado, ok? E eu agradeci, ok, aceitei a comida porque eu estava numa situação de necessidade, não é? E comprometi-me a mim mesma que não iria voltar a pedir comida àquela pessoa, ok? Não iria voltar a solicitar essa ajuda, independentemente de eu estar a passar bastante fome. Simplesmente comecei a confiar naquilo que eu sentia. Enquanto isso, a minha intuição estava-me a dizer que as pessoas ou seja, aquela moça andava a espalhar rumores a meu respeito, os meus guias me disseram, portanto eu não tenho provas disso,
Mas eu senti isso, ok? E mais tarde foi-me confirmado. Mas eu senti claramente que essa pessoa tinha andado a espalhar rumores, a dizer que eu não queria trabalhar, ok? Que eu não queria fazer nada da minha vida, que eu não queria... que eu tinha recusado a proposta, quando na realidade eu disse-lhe, eu vou pensar, e não lhe dei uma resposta nem positiva nem negativa, e isso fez-me pensar assim, pá, será que realmente ela tinha boas intenções quando ela o fez? Porque se ela, a partir do momento em que eu disse, não sei, vou pensar, ela começou a virar toda a gente contra mim, e foi aí que eu percebi porque é que a gerente deixou de me ir ajudar, deixou de falar comigo, deixou de me abordar, porque aquele rumor já tinha-se espalhado, não é? E as pessoas, tipo, estavam-me a ver de uma forma como se eu fosse preguiçosa, como se eu não quisesse fazer nada da minha vida, enfim. E o que é que aconteceu? A partir do momento em que comecei a dizer, pá, eu mereço melhor, eu mereço ser valorizada, etc., eu acabei por ir parar a um outro sítio, ok? Comecei a ir para outra zona também ali da Expo e encontrei um senhor que é bastante conceituado na área da arquitetura e que me ajudou, ou seja, deu-me dinheiro para comer, disponibilizou-se a usar também o ateliê dele, onde ele tinha um local para tomar banho, etc. E disse que iria arranjar um local para ficar, que iria me tirar da rua. E eu, pá, disse assim, olha, eu agradeço muito toda a ajuda mesmo, porque só quem não sabe o que é não ter um local onde tomar banho, porque eu não sabia na altura da existência dos balneários públicos, porque para mim aquilo era muito novo, não é? Mas eu sempre me lavava, até nas casas de banho públicas eu lavava-me, pá, eu lavava os dentes, lavava tudo. Portanto, nunca, tipo, estive a cheirar mal, não, eu sempre estava bem apresentada. Muitas pessoas não sabiam, nem adivinhavam que eu estava a viver na rua, porque eu estava sempre apresentável. E então ele começou a falar com uma pessoa que trabalhava, tipo, para assistência social, enfim, e ela disse que ia tratar do meu caso e não sei o quê, então acabou por me fazer ligar para uma casa de acolhimento, ok, para uma assistência lá, para ir para uma casa de acolhimento. Eu fui para a casa de acolhimento passar uma noite e eu disse, eu não quero sair da rua nestas condições, eu não quero ir para uma casa de acolhimento. Eu sei que as casas de acolhimento não são os melhores locais para se viver. E como eu disse, eu sou sensitiva, e expliquei a situação, eu sou uma pessoa sensitiva, tenho dons mediúnicos e eu absorvo todo tipo de energia que está à minha volta, então é muito difícil para mim estar num local onde eu estou rodeado de pessoas que têm desde problemas de toxicodependência, desde problemas de criminalidade, problemas mentais, ok? As casas de acolhimento não são uma coisa super bonita de se ver, ok? Há situações que não são nada boas dentro das casas de acolhimento. Mas ainda assim, eu disse, ok, eu vou experimentar, mas não vou ficar lá muito tempo. Tipo, então foi assim, eles também só me aceitavam lá uma noite, porque depois eu tinha que ir para a margem sul e tinha que ir para um bairro que era um bairro extremamente perigoso. Eu disse, man, eu não vou fazer isso, tipo, não vou fazer isso. Se eu não me sentir segura numa casa de acolhimento, tipo em Lisboa, não vou para uma casa de acolhimento dentro de um bairro social extremamente perigoso. Que era no Monte da Caparica, se eu não estou em erro, Monte da Caparica, era uma cena assim. Ok. Então, eu percebi, não é, que aquela situação estava a acontecer. Eu deixei de ir ter com essa senhora porque, pá, não queria ser enfiada numa casa de acolhimento, como é óbvio. E eu já tinha dito isso e tinha sido muito clara em relação a isso, em relação à pessoa que indicou essa senhora. Entretanto, houve uma situação em que
pá, eu senti-me à vontade para ir lá ao ateliê, até almoçar, até chegar a uma oferecer almoço e tal. E entretanto, falava com as pessoas de lá e tal. E entretanto, eles começaram, eu senti que eles estavam-me a tentar afastar de lá. E realmente conseguiram afastar. Quando o senhor foi viajar, eles disseram que eu já não podia ir lá durante o dia, etc. Não podia ir lá deixar as malas, e porque eu deixava lá as malas durante o dia, que era algo ótimo. E depois houve um dia que eu ia lá tomar banho e depois percebi claramente que eles não queriam que eu entrasse, nem para tomar banho. E eu percebi que eu não estava a ser bem-vinda naquele local. Mas por outro lado, eu também percebi que aquele local tinha uma energia bastante pesada e negativa, e cada vez que eu estava lá, a minha energia estava a começar a ser drenada. Tanto começaram a acontecer cenas tipo eu tinha um carregador, o carregador estragou-se, pá, cenas assim. E eu sei que quando isso começa a acontecer é porque esse local em específico tem uma energia bastante carregada, que eu já estava a sentir, não é? Pronto, então eu disse assim, bem, já percebi, este é o momento de sair daqui, e pronto, disse, até cheguei a mandar mensagem à pessoa que me acolheu, disse que já não iria lá e tal, e agradeci por tudo e não sei o quê. Pronto. E nisto eu comecei regressei à zona do oceanário. Mais tarde também descobri que onde é que eram feitas as entregas de refeições, o que para mim foi tipo, porque o meu maior struggle era mesmo, a minha maior dificuldade era comer, era ter com que me alimentar diariamente. Enquanto isso, também durante o tempo que eu estive na rua, um dos meus vídeos da outra página, do Luzi Ribeiro 85, viralizou, no qual eu falo sobre a magia negra e os efeitos físicos da magia negra, as pessoas que usam magia negra. E pá, isso foi ótimo, ok? Porque eu comecei a receber ajudas, ok? De pessoas que viam a minha página, ou seja, eu estava a ser valorizada até na página, ou seja, pelos vídeos que eu estava a criar. Tudo porque eu tinha mudado a minha mentalidade sobre merecer ser valorizada. Pá, comecei então a ser valorizada nesse aspecto, e comecei a receber ajudas, tanto que eu tinha uma mala, a mala começou a arrebentar. Mesmo no momento em que a mala arrebentou, eu partilhei essa situação nas redes, já depois de ter viralizado, e alguém, a Joana, disponibilizou-se a vir ter comigo e dar-me uma mala nova. E foi uma cena que eu nunca mais vou esquecer, Joana, se eventualmente vires este vídeo, nunca me vou esquecer tudo o que fizeste por mim. E ela ajudou-me também com dinheiro, comida, enfim. E eu sou muito grata a ela mesmo, por tudo aquilo que ela fez. Entretanto, mais tarde deixámos-nos falar, mas não foi algo forçado, nem foi algo tipo que eu tenha ficado virado de costas com ela, não houve nada disso. Mas acho que ela entretanto mudou de número, eu deixei de conseguir falar com ela e pronto, foi assim. Mas também eu não forço nada, não é? As coisas que acontecem quando têm que acontecer. Isto tudo para dizer, como eu não aceitei ir para uma casa de acolhimento, ok? Eu tinha depois já assistentes sociais a falarem comigo, que vinham ter comigo e tal. Falavam na casa de acolhimento a dizer que não, eu não queria, até porque eu estive lá na noite da casa de acolhimento e só Deus sabe como é que eu passei a noite. Eu tive de dormir no chão porque eu não consegui dormir na cama, porque na cama sentia a energia das pessoas que já lá tiveram. E pá, a energia do local é extremamente densa, extremamente pesada, assim, uma coisa horrível mesmo. Discussões logo de manhã, pá, é assim,
a insegurança que eu senti dentro da casa de acolhimento foi muito maior do que na rua, só para vocês terem noção. Então, pá, eu disse não vou voltar a casas de acolhimento nem pensar mesmo. Prefiro viver na rua, pá, escolho o sítio onde eu vou estar, pá, claro que estou permeável a qualquer situação, mas eu confio em Deus e Deus vai me proteger da melhor forma possível. E Deus protegeu-me, realmente. Deus protegeu-me. Eu só tive uma situação difícil, ok? Mas foi porque eu ignorei a minha intuição. Eu vi muita gente, ou tive muitos relatos de pessoas que foram roubadas enquanto estavam a viver na rua e eu nunca fui roubada, ok? Mas fui violada por um rapaz de má fé que me convidou a ir à casa dele e tal, e não cheguei a ir à casa dele, fiquei no prédio e violou-me. Mas pronto, isto são outras situações e eu sei que ele está a pagar pelo karma dele, sem dúvida. Mas isto porque eu ignorei a minha intuição, porque eu não devia ter ido. Enfim. Entretanto, havia um senhor que eu sempre olhava e eu interessei-me por ele não pelo o status, mas pelo facto de ele ser um homem extremamente bonito e charmoso, assim, um homem lindo mesmo. E eu via esse homem muito esporadicamente a passar pelo Arcenário, ok? Muito esporadicamente. Eu tanto que achei que ele era tipo um acionista que ia lá de vez em quando, enfim, não sei. Porque acho que o Arcenário é uma sociedade anónima, ok? Então eu pensei, bem, ele é um acionista, só vem aqui de vez em quando, enfim. Mas eu sempre cumprimentava, eu sempre falava com ele, sempre que o via. Até que houve um dia que ele veio ter comigo. Ele veio-me abordar, ok? E eu fiquei assim, meu Deus, mas este homem lindo, tipo, veio ter comigo, what the heck, meu, what the heck. It's my lucky day, lucky day. Depois eu digo assim, não, isto não estou a acreditar. Mas pronto, ele veio ter comigo e veio-me oferecer ajuda, ok? Tipo, tirou da carteira tipo 60 euros e deu-me assim para a mão. Ok, entretanto, queria-vos dizer, eu já estava a manifestar dinheiro, ok? Eu todos os dias escrevi no meu caderno da gratidão, escrevia sou feliz e grata por isto, por aquilo, tudo aquilo que eu recebia naquele dia, tudo aquilo que eu tinha, eu agradecia, ok? Colocava sempre as 10 coisas pelas quais eu era grata. E então, naquele dia eu fiquei tipo, what? Como assim? Tipo, homem bonito daqueles, pelo amor de Deus. Yeah. E entretanto, eu ia buscar comida e tal, depois voltava para lá e ele voltou a vir ter comigo, falar comigo e tal. E houve um dia que ele disse, virou-se para mim e disse assim, se precisares de ajuda, mesmo que seja financeiramente, eu estou aqui para te ajudar. E eu olhei para ele e eu disse, pai, agradeço e não sei o quê. Não, eu estou a falar sério, eu gostava de, se quiseres sair da rua e tal, eu posso te ajudar. E eu fiquei assim, mas não acreditei naquele momento, achei que aquilo era tipo bom demais para ser verdade. Entretanto, veio o Natal, passou o Natal, o Ano Novo, e durante o Ano Novo eu pedi, né, a Deus para sair da rua, pedi pelo amor de Deus para sair da rua, etc. E isto aconteceu um pouco antes do Natal. Depois do Natal, eu fiz anos faço anos a dia 4 de janeiro, eu tinha também um senhor lá que ia sempre levar um pequeno almoço, que era o Sr. José, e o Sr. José sempre me levava o pequeno almoço, ou trazia às vezes uma refeição à noite, trazia-me chá quente, ou seja, eu sempre tive, e já para não dizer, depois de toda aquela situação de ser valorizada realmente, eu tive acesso a uma tenda, e era uma tenda boa, não era uma tenda
Não era uma tenda super espetacular, mas era uma tenda boa, ok? Não é das tendas que na maior parte dos sem-abrigo tem. A minha tenda deve ter custado mais de 90 euros. E tinha uma capa para a chuva, isto tudo comprado pelo senhor que era arquiteto, ok? Então, eu a partir do momento em que eu deixei de lado a cena de eu não mereço ser valorizada, não é? Aquela crença, eu comecei realmente a ser valorizada, ok? Aos poucos, mas comecei a ser valorizada. E então, quando mais tarde ele voltou a vir ter comigo, encontrámos-nos, ele voltou a vir ter comigo, a falar comigo e disse-me, pá, então, já tens algum sítio, já viste alguma coisa? E eu disse assim, como assim já viu algum sítio? Ele, eu quero te ajudar mesmo a sair da rua. E eu assim, eu vou dar o dinheiro que for necessário, não sei o quê. E eu disse assim, olha, eu agradeço, mas eu sou, pá, eu para além de estar na rua também tenho dívidas que eu não paguei, pá, e é um bocado complicado, mas e ele disse-me assim, não te preocupes, eu pago-te as dívidas. Quanto é que, tipo, eu fiquei assim a olhar para ele, tipo, pá, não, isto não é normal. Eu disse assim, não estou a acreditar nisto. E eu assim, mas está a falar a sério? E ele, sim, eu estou a falar a sério. O nome dele, porque ele na altura não me tinha dito quem era no Oceanário, mas depois mais tarde eu descobri, né, porque ele falou-me, ele era o CEO do Oceanário. O nome dele é Dr. João Falcato. E, man, eu fiquei completamente à nora, tipo, a sério que isto não está a acontecer. Man, eu fiquei super feliz e começou a minha saga de procurar um quarto para ir viver. Inicialmente eu dizia que estava na rua e que estava à procura de um quarto e eles os donos, não é, diziam que não aceitavam, não sei. E eu disse assim, pá, tenho que mentir, vou ter que mentir porque eu não tenho outra hipótese. Então falei com o João e o Dr. João, não é? Na altura chamava-lhe doutor, e entretanto ele disse-me, olha, vou ter que dizer que você tipo, é um investidor, um patrocinador, por assim dizer, que é para eu conseguir quarto, porque se eu disser a verdade ninguém me deixa. E pronto, e ele estava ao corrente da situação, fui muito transparente com ele, as coisas foram todas faladas. E pá, eu só acreditei no momento em que eu encontrei o quarto, eu falei com ele, ele fez a transferência e eu pude ir buscar a chave, ok? Quando tinha a chave e o quarto estava lá. E ele também me ajudou com algum dinheiro para poder recomeçar a minha vida, não é? Comprar roupa, assim, cenas para conseguir depois encontrar um trabalho e tudo mais. E eu disse, e a quantia na altura que ele me tinha dado foi exatamente a quantia que eu tinha manifestado antes, ok? Por isso é que eu vos digo, é possível sim manifestar e materializar aquilo que vocês desejam. E eu agradeci, pá, fervorosamente, meu Deus, porque Deus sempre esteve presente, não é? Em cada passo da minha jornada, Deus sempre esteve lá. E pá, eu realmente senti-me, pá, tão feliz, pá, foi uma cena, porque a cena de eu não ter aceito, ou seja, apareceram duas oportunidades, ok? Duas oportunidades. Uma oportunidade, eu ficava sem um sítio onde guardar as minhas coisas, onde ter. A segunda oportunidade, eu tinha sim um sítio onde guardar as minhas coisas, mas não era seguro e não era. Eu não ia conseguir descansar porque era um local onde eu me sentia insegura. E eu disse assim, mas eu vou conseguir encontrar, eu vou conseguir sair daqui de uma forma
digna, uma forma em que eu seja valorizada. E fui. Por isso, esse foi o meu grande despertar e o meu grande recuperar do meu poder pessoal. Foi eu ter tido a capacidade, mesmo frente às adversidades que eu estava a viver, mesmo frente ao facto de não ter, porque entretanto ainda tive um contacto com uma amiga, não é? Amiga essa que disse que ia ver, ou seja, não, se fosse no lugar, não é? Se uma amiga tipo soubesse, pá, uma amiga está na rua, mano, eu dizia assim, não, tu vais já passar tipo esta noite na minha casa, tipo, eu não te vou deixar ao relento, Deus me livre, não é? Mas eu percebi que essa amizade não era assim tão amizade e foi bom, não é? Eu ter reconhecido isso, mas realmente foi desde que eu comecei a perceber que eu tenho que colocar as minhas necessidades em primeiro lugar, e foi o que eu fiz, comecei a colocar essas necessidades. Tudo bem que eram necessidades básicas, são necessidades básicas, mas eu coloquei as minhas necessidades em primeiro lugar, ok? E não aceitei menos do que aquilo que eu sabia que merecia. Eu não aceitei menos do que aquilo que eu sabia que merecia. Mesmo numa circunstância difícil, eu não aceitei. Por isso, quando nós estamos numa situação difícil, nós temos duas escolhas. Ou aceitamos a primeira coisa que nos dão e achamos que é super maravilhoso e tal, e diminuímos aquilo que nos dão, ou nós dizemos assim, não, eu sei que eu mereço melhor e eu posso sim alcançar mais, eu posso sim ser a pessoa que eu defini, ser a pessoa que eu ter a oportunidade que eu escolhi ter. E quando nós temos essa capacidade de identificar isto e de reconhecer isto, nós somos capazes de criar milagres na nossa vida. Milagres. E eu sou exemplo disso. Então eu queria trazer esta história para que vocês se lembrem sempre. Não aceitem menos do que vocês merecem e sempre reconheçam qual é a vossa necessidade. O que é que vocês realmente querem? O que é que vocês realmente precisam? Tendo em conta a vossa vida, aquilo que vocês são. Porque se vocês tiverem isso em consideração, vocês podem realmente manifestar coisas incríveis e impressionantes, ok? E é isso, um grande beijo.